Se você quer começar a trabalhar no mercado financeiro ou já trabalha e usa o modelo Commission Based, eu vou te mostrar por que esse modelo é o pior tanto para o seu cliente quanto para você. Olá a todos, meu nome é Felipe Spritzer, eu sou o CEO e fundador da Portfel Consultoria, a empresa de consultoria de investimentos do Grupo Primo. Antes de começar, eu vou explicar para todos qual é a diferença entre o modelo Commission Based e o modelo Fee Based. O modelo Commission Based, como o próprio nome diz, é um modelo baseado em comissões. Esse é o modelo na qual a grande maioria dos profissionais, agentes autônomos de investimento, assessores de investimentos, trabalham hoje em dia. E do que se trata? A gente sabe que o agente autônomo de investimentos é um preposto comercial que trabalha em nome de uma instituição financeira, pode ser até mais de uma instituição financeira, depois da nova norma da CVM, e para cada indicação de produto que esse profissional faz, é gerada uma comissão se o cliente investe nesse produto. Então vamos supor que você tem um produto A e um produto B. O produto A é um produto que gera uma comissão de 0 ou muito próximo de 0, e o produto B é um produto que gera uma comissão de 1% ou 2% do valor que foi investido pelo cliente. Obviamente, existe um incentivo perverso nesse modelo para o profissional indicar aquilo que paga mais comissão. O grande problema é que não necessariamente aquilo que gera mais comissão é melhor para o cliente. Na grande maioria dos casos, quanto mais comissão é gerada por um produto, pior esse produto é para o cliente. Do outro lado, a gente tem o modelo Fee-Based. O modelo Fee-Based, como o próprio nome diz, é um modelo em que você pode cobrar ou um valor fixo ou uma taxa fixa pela gestão do patrimônio do seu cliente. Esse modelo recentemente passou a ser usado por alguns agentes autônomos de investimento e é o único modelo permitido para um consultor de valores imobiliários trabalhar. Qual é a grande vantagem do modelo Fee-Based? Como você tem uma cobrança de uma taxa fixa, na maioria dos casos um percentual em cima do patrimônio do cliente, você não tem incentivos perversos para indicar produtos que pagam uma comissão muito alta. Na verdade, o grande incentivo que o profissional tem é de fazer com que o patrimônio do cliente cresça, pois quanto mais o patrimônio do cliente cresce, mais você é remunerado no longo prazo. Se a gente parar para olhar um pouquinho como é feito ao redor do mundo, a gente vê que o centro mais antigo de gestão de fortunas do mundo, que é o Reino Unido, o modelo commission-based, o modelo comissionado, ele já é proibido há mais de 10 anos. Na Austrália, o modelo comissionado também é proibido. Se a gente pegar os Estados Unidos, mais de 80% dos profissionais que trabalham no modelo Financial Advisory já não trabalham com o modelo comissionado. A grande maioria é com o modelo Fee-Based. O que isso mostra pra gente? Que nos mercados mais desenvolvidos, as pessoas já entenderam que o modelo comissionado é muito danoso para o cliente. Em alguns casos, como no Reino Unido, por exemplo, o próprio órgão regulador entendeu que esse modelo era tão danoso para o cliente que ele simplesmente baniu o modelo. Enquanto isso, no Brasil, a grande maioria dos profissionais do segmento trabalha ainda no modelo commission-based. Só que esse modelo, por mais que pareça mais fácil de ser trabalhado, porque o cliente entende que não está sendo cobrado nada, o serviço é gratuito, na verdade, o cliente está pagando muito caro por isso. E ao mesmo tempo, o profissional que está na outra ponta, por mais que receba algumas comissões interessantes, no longo prazo tem uma remuneração muito pior do que se trabalhasse no modelo fee-based. Para deixar esse exemplo um pouquinho mais claro, eu vou pegar um caso real que a gente vê acontecendo em algumas instituições financeiras hoje. Vamos supor que você é um agente autônomo, um assessor de investimentos, que trabalha no modelo commission-based, ou modelo comissionado. A gente sabe que algumas corretoras compram um título de 40 anos de duração, que está pagando, por exemplo, IPCA mais 6% ao ano, inflação mais 6% ao ano. A corretora compra esse título, diminui o spread dele e repassa para o cliente, por exemplo, inflação mais 5,5% ao ano. São dados muito próximos da realidade que eu já vi acontecendo. Qual é a questão? A corretora acabou de tirar 0,5% ao ano desse título e é um título que tem duração de 40 anos. Se a gente fizer um cálculo de padaria aqui, você acabou de tirar uma rentabilidade do cliente de 20% no total desse período. E ao mesmo tempo, esse mesmo produto remunerava o assessor, que é comissionado, cerca de 2% na cabeça, que a gente chama. É uma remuneração que vem inteira de uma vez. Então, olha o que acabou de acontecer. Você tirou 20% da rentabilidade do cliente para ganhar uma comissão de 2%. E os outros 18% ficaram com a instituição financeira. É óbvio que isso não vale a pena nem para o cliente, nem para você. Porque agora você tem um cliente com uma rentabilidade muito menor, por 40 anos. Você tem um cliente que não vai gerar mais nenhum tipo de remuneração, porque ele já investiu tudo de uma vez. E ao mesmo tempo, você não ganhou um proporcional adequado dessa comissão que foi gerada. Quem ganha nesse modelo é a instituição financeira. E aí nasce um outro grande problema do conflito de interesse, que é:
Já que a comissão não vai acontecer mais, o que vários profissionais andam fazendo? Recomendando a venda desse título para depois alocar em outro título ou em outro produto que pague uma nova comissão. É óbvio que esse modelo não se sustenta no longo prazo. Porque você faz isso, tirou um pouco de rentabilidade do cliente, depois faz isso de novo, tirou mais um pouco de rentabilidade, faz isso de novo, tirou rentabilidade, depois de 1, 2, 3 anos o cliente sai. E sai como um detrator do seu serviço. Sai falando mal de você, sai falando mal do profissional, até da instituição financeira. E no modelo de trabalho, que é o de assessoria, que é o de consultoria, o grande valor dele está no longo prazo. É você ser um profissional de investimentos por 30, 40, 50 anos. Porque assim você consegue aproveitar o crescimento exponencial da carteira dos seus clientes para você crescer também. Crescer junto com seus clientes. Então, o modelo comissionado, ele traz uma série de incentivos perversos que são muito ruins, tanto para o cliente quanto para o assessor. E é por isso que eu defendo abertamente que o modelo commission-based não deveria existir mais. Todo modelo deveria ser fee-based. A gente ainda tem alguns casos ainda mais sombrios que continuam mostrando o conflito de interesses existente no mercado de pessoas que trabalhavam no modelo commission-based, venderam uma série de produtos para seus clientes, ganhou uma comissão altíssima na cabeça e depois que o cliente já está todo preso, muda para o fee-based, para ter uma cobrança recorrente em cima disso. Então, mais uma vez mostra que só ter o modelo fee-based não adianta, porque você continua podendo explorar o cliente de maneiras maléficas. O ideal seria não existir o modelo commission-based. E, obviamente, quem está falando isso não é o Felipe. O órgão regulador do Reino Unido já percebeu isso, da Austrália já percebeu isso, e nos Estados Unidos os próprios clientes já perceberam isso. Do outro lado, se o profissional tivesse no modelo fee-based e você faz uma operação que é ruim para o cliente, no fim das contas você está diminuindo seu próprio salário. Então não existe nenhum tipo de incentivo para fazer operações danosas para o cliente. Pelo contrário, você tem todos os incentivos para fazer o patrimônio do seu cliente crescer. E quando eu falo de longo prazo, que o modelo de consultoria, a grande vantagem está no longo prazo, por que eu digo isso? Vamos supor que você tem um cliente cuja rentabilidade seja de 10 a 15% ao ano. Dado que a Selic hoje é 13,75, não é tão difícil de imaginar um cenário como esse. Vamos supor que você fez um serviço também muito bom de planejamento financeiro para esse cliente e explicou para ele a importância dos aportes recorrentes. E por conta disso, ele investe cerca de 10 a 15% do patrimônio anual dele novamente. Quando a gente vê isso, que é bem próximo da realidade, você vai ter um cliente cuja carteira aumenta passivamente 25% ao ano. 10 a 15% dos investimentos, mas 10 a 15% ali dos novos aportes. Óbvio, vai ter cliente que é menos, vai ter cliente que é mais, isso vai mudando. Mas vamos considerar que a média é de 25% ao ano de crescimento passivo. Ou seja, sem fazer nada, sem captar um novo cliente, a sua carteira aumenta 25% ao ano. Então vamos supor que você tenha 100 clientes e uma carteira de 50 milhões de reais. E você decidiu não captar mais nenhum cliente. Através do modelo de consultoria, isso ainda é muito vantajoso, porque no ano seguinte, essa carteira de 50 milhões, muito provavelmente, cresceu 25%. Está falando de um crescimento de 12,5 milhões. No ano seguinte, ela vai crescer mais de 25%, se você não perdeu nenhum cliente. E depois mais de 25%. A cada 3 anos, a sua carteira, de maneira passiva, praticamente dobra. Depois de 3 anos, sua carteira é de quase 100 milhões de reais. Ou seja, você vai dobrar o seu salário sem ter captado nenhum novo cliente, apenas fazendo um bom trabalho de consultoria financeira, recomendando os produtos que são os mais adequados para o cliente. Isso se repete a cada triênio, a cada 3 anos você vai dobrando. Então imagina que você seja um consultor financeiro que montou uma carteira, vamos até uma carteira menor de 20 milhões de reais. Depois de 3 anos virou 40, depois de 3 anos 80, depois 160. Então passou uma década, você já multiplicou em algumas vezes sua carteira. Depois de 2 décadas, 3 décadas, o seu salário vai crescendo de forma exponencial. Não à toa, uma das profissões mais bem remuneradas dos Estados Unidos é a profissão de Financial Advisory. A gente pode considerar um exemplo similar o próprio Warren Buffett. Apesar dele não ser um consultor financeiro e sim um gestor, ele tem um patrimônio que vai crescendo percentualmente ao ano de maneira exponencial. Grande parte da fortuna do Warren Buffett foi formada após 60 anos de idade dele, porque ele soube usar muito bem os benefícios dos juros compostos. Uma pergunta que eu escuto bastante de profissionais no mercado, depois que eu explico esse cenário, é falar, Felipe, mas poxa, o modelo commission-based, comissionado, ele é muito mais fácil de captar um cliente porque o cliente não vê o valor que está sendo pago, ele não vê as comissões, ele entende como um serviço gratuito. Enquanto no modelo de consultoria, eu tenho que explicar para ele que eu vou estar pagando. E isso, por mais que tenha mais valor agregado, seja melhor para o cliente, é mais difícil de explicar. Por mais que esse seja um ponto válido, o modelo de consultoria precisa de um pouco mais de educação financeira do cliente, ao mesmo tempo, depois que o cliente entende o valor de um modelo fee-based, ele nunca mais vai querer voltar para o commission-based. Então é um movimento sem volta.
E, de novo, não sou eu que estou dizendo isso. É um movimento que a gente vê acontecendo já nos mercados desenvolvidos. Então, você tem um cliente, ele está satisfeito, entendeu o modelo, ele vai te indicar para outros 3 clientes. E aí, depois, cada um desses 3 clientes satisfeitos vão te indicar para mais 3. Então, rapidamente, você vai conseguir montar uma carteira grande de clientes educados que entendem o modelo fee-based. E hoje, no Brasil, a gente está num momento muito inicial. Então, é fácil para bons consultores, profissionais alinhados, se destacarem. Vamos pegar, por exemplo, os Estados Unidos. Lá são mais de 300 mil Financial Advisors. No Reino Unido, são mais de 20 mil Financial Advisors. No Brasil, a gente tem cerca de 1.400 registros na CVM. São muito poucas pessoas trabalhando. Então, obviamente, existe um desafio de trazer esse conceito de educação financeira para o cliente, mas, ao mesmo tempo, é um movimento que não volta mais. Depois que as pessoas entenderem, elas nunca mais vão voltar para o modelo antigo. E esse movimento está começando a acontecer no Brasil. Então, os profissionais que se adiantarem essa movimentação vão poder surfar essa nova onda. Ao mesmo tempo, quem ficar no modelo comissionado, às vezes por uma questão de inércia, de conforto, daqui a 3, 4, 5, 10 anos, vai sofrer muito com isso. Ele vai perder todos os clientes dele em algum momento. Então, quanto mais tempo você demorar para trocar para o modelo fee-based, pior vai ser para a sua carreira. Obviamente, existem alguns argumentos para ajudar o cliente a entender a importância de um consultor alinhado. Você pode pegar estudos, por exemplo, da BlackRock ou da Vanguard, que mostram que um consultor, só na parte de investimentos, consegue gerar 3 a 4% ao ano de alfa para o cliente. Ou seja, 3 a 4% ao ano de retornos adicionais frente ao que esse cliente faria sozinho. Isso fica ainda mais evidente quando você trabalha numa empresa que tem uma base de research muito bem fundamentada. Existe outro estudo também do Royal Bank of Canada, que é o banco canadense. Ele fez um estudo com a base de clientes deles e mostrou que clientes que tiveram um financial advisor alinhado, independente, por 15 anos ou mais, tiveram, na média, 3,9 vezes mais patrimônio do que quem não teve um financial advisor. Então, para refletir. A gente está falando de 4 vezes mais patrimônio num período de 15 anos. Se você calcula a TIR, a taxa interna de retorno disso, a gente está falando de um retorno adicional de 9,5% ao ano para o cliente. Caramba, Felipe, então você está me dizendo que um consultor financeiro alinhado vai gerar 9,5% ao ano a mais de retorno na carteira dos clientes? Não. O que eu estou dizendo é que um trabalho completo de consultoria patrimonial vai fazer com que o cliente tenha 9, 10% a mais ao ano de retorno, somando tudo. Então, o que eu quero dizer? O cliente ele vai ter 2 ou 3% a mais ao ano de retorno na carteira de investimentos. Depois, ao você indicar uma previdência boa, com taxas baixas, que traz uma economia tributária por ser um PGBL, deu um retorno adicional de 1 ou 2% ao ano a mais. Ao ter indicado um seguro que é mais barato, adequado ao perfil dele, você fez o cliente economizar mais 1, 2% ao ano. Ao ter indicado a abertura de uma empresa offshore, por exemplo, para investir nos Estados Unidos, ao invés de fazer um investimento direto, você ajudou no trato sucessório do cliente, economizou mais tanto. Então, existem uma série de ferramentas patrimoniais que fazem com que o trabalho de um consultor financeiro tenha valor agregado no longo prazo. Na prática, o que a gente vê é que mesmo que o consultor cobre uma taxa de 1% ao ano, se você entrega 9% a mais de retorno, isso é um estudo feito no Canadá, que é um mercado mais eficiente. Vale muito a pena ter um consultor financeiro. Obviamente, eu não estou nem falando do Brasil, onde a gente tem um nível de educação financeira muito mais baixo do que os outros países. A poupança rende cerca de 6% ao ano. A taxa Selic hoje rende 13,75%. A gente está falando aí de quase 8% de alfa só de tirar a pessoa da poupança e botar no Tesouro Selic. Tudo bem, tem os impostos e outras coisas a serem consideradas, mas mesmo assim, já é um alfa muito grande. Agora imagina indicar bons produtos financeiros, alinhados ao perfil do cliente. O número de pontos de retorno adicional que você gera para o cliente é muito grande. Então o que a gente está vendo aqui no Brasil é um momento de ouro para os profissionais que querem trabalhar no modelo alinhado. Então, se você trabalha no modelo commission-based ou está pensando em ingressar no mercado financeiro e já estava pensando em trabalhar no modelo commission-based, eu consideraria uma migração para o modelo fee-based ou até uma migração para o modelo de consultoria. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de deixar o like e se inscrever no canal. E até a próxima.